Olá, boa noite, mais uma live para quem está chegando. Muito boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos iniciar uma live abençoada, dando continuidade a essa série maravilhosa que nós estamos estudando todas as quintas-feiras e hoje, excepcionalmente, na sexta-feira, a respeito do Livros dos Apóstolos, né, do Atos dos Apóstolos. Algumas pessoas atribuem o nome como Atos do Espírito Santo. Então, nós vamos estudar hoje o capítulo 4, dando continuidade a essa série de estudos do livro de Atos. Tá? Então, vamos esperar o pessoal entrar aí. Se você está vendo aqui pela primeira vez, compartilhe essa live. Você pode compartilhar nesse botão bem aqui, compartilhar. E você pode copiar o link e mandar para todos os seus contatos do WhatsApp. Já tem uma pessoa aqui online. A minha mãe, boa noite, graça e paz, graça e paz. Amém. Me digam aí se o áudio tá bom, tá dando para ouvir. 3 pessoas online. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. O que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Você que está chegando aqui na live, deixa eu ver aqui, não está aparecendo a opção de copiar links. Esquisito, não está aparecendo a opção de copiar links. Deixa eu ver de que forma, não está aparecendo. Faz o seguinte, Tainá, pede para minha mãe enviar para ti o link. Eu acho que ela consegue copiar o link. É esquisito. Deixa eu ver se aparece aqui para mim. Apareceu agora. Ah, beleza. Então mande aí essa live para os seus amigos, seus parentes do WhatsApp, do Facebook, para a gente dar início à nossa live de estudo. Hoje no capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos. Bom, enquanto isso eu vou puxar mais um aqui, deixa eu ver. Essa aqui é antiga. Essa aqui é bonita.
preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Eu também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Yeah, yeah. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Te amo, Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei, tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Muito boa noite para quem está aqui já online nessa live abençoada. Mais uma live. Só dando um esclarecimento, ontem, que seria a quinta-feira, que seria o dia de praxe da gente fazer a nossa live, eu não consegui fazer por motivo de força maior, trabalho, cheguei tarde em casa, não tive tempo de preparar o estudo, né? Então achei melhor adiar para, no caso, hoje, né? Sexta-feira, às 9 horas da noite. É provável que dê um pouquinho menos gente, é normal, afinal as pessoas não se programaram para isso. Mas o importante é que a live vai ficar gravada e você pode depois assistir com mais calma. Então deixa eu ver quem já está aqui online. Já está aqui online o Rubens Moura, Tainácia Luciano, a minha mãe Odaísa Helena, e deixa eu ver quem mais, deixa eu ver se eu consegui encontrar. Vi aqui ainda agora a irmã Léa Mendonça, né? Também tem a Elisete Brito. Enfim, aqui para mim tá aparecendo 4 pessoas online, mas eu não sei se o Facebook tá mostrando de fato que só tem 4 pessoas, porque parece que tem mais pessoas, né?
A não ser que tenham saído. Bom, enfim, acontece. Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja sempre no coração de cada um de nós. Amém. Bom, hoje é uma live que nós daremos continuidade à nossa série de estudos que nós estamos fazendo do livro de Atos dos Apóstolos, ou como alguns preferem chamar, livros de Atos do Espírito Santo, né? Porque alguns atribuem que tudo que aconteceu nesse relato, nessa narrativa, foi por conta da ação direta do Espírito Santo na vida da igreja, na vida dos apóstolos, na vida dos primeiros cristãos, né? Então não deixa de ser verdade. O livro é evidente que o Espírito Santo é quem faz essa caminhada, né, da igreja ali nos primeiros passos. E na live anterior, nós estudamos no capítulo 3. Nós vimos ali a entrada de Pedro e João na entrada do templo, onde eles encontraram um coxo, um aleijado ali pedindo dinheiro, né, pedindo esmola. E aí Pedro olha para ele e diz assim: olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus, anda. E aquele homem anda, ele se vê curado da sua enfermidade, o que imediatamente chama a atenção de todas as pessoas que estavam ali ao redor, de todas as pessoas ali que estavam indo ao templo, dos sacerdotes, enfim. E aí a igreja se depara com a segunda pregação de Pedro. Lembram aonde? Ali nas dependências do templo, né, naquela parte que era chamada de Pórtico de Salomão. Era uma parte avarandada, a parte interna do muro, aonde ali ele faz a pregação do evangelho, e ali cerca de 2.000 pessoas se convertem ao cristianismo, né? E hoje nós vamos dar continuidade a esse relato, né? O que aconteceu, quais foram as implicações, né, dessa pregação, o que aconteceu posteriormente. Então nós vamos estudar hoje no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4. Amém? Bom, vou puxar mais aqui um louvor, puxar mais uma música aqui, um louvor. E após isso nós já podemos dar continuidade ao nosso estudo, né, fazendo a nossa oração. Deixa eu pegar mais uma música aqui. Ah, tem uma música aqui que eu acho linda, peraí. Deixa eu ver se eu consigo pegar o tom dela. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando o destino. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Aí diz assim, ó: meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando o destino.
na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Amém. Pessoal, vamos começar a nossa live? Vamos fazer uma oração a Deus, vamos entregar esse estudo, né? É mais uma live. Não sei se vocês perceberam, eu estou diferente, eu tirei a barba. Não foi intencional. Eu estava fazendo a barba, acabei cortando errado, acabei fazendo um buraco aqui na minha barba, enfim, tive que tirar tudo. Enfim, estou tentando me adaptar aí com essa nova imagem. E para vocês terem uma noção, quando a Ana Clara me viu sair do banheiro, ela não me reconheceu, não queria me abraçar, não queria falar comigo. Eu falei, filha, é o papai. Ela nunca, acho que ela, não sei se ela já chegou a me ver sem barba, mas ela não me reconheceu, não queria me dar um abraço, não queria saber de mim. Mas aí relutou, depois ela cedeu, né? E ela perguntou, papai, quando é que vai crescer tua barba de novo? Eu falei, daqui a umas semanas. Bom, enfim. Pessoal, vamos dar início à nossa live. Para quem está chegando agora, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo, a nossa série de estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Para quem sabe, inicialmente eu me propus a fazer estudos sistemáticos, pegando aí talvez um capítulo ou dois, mas, enfim, eu achei melhor a gente fazer capítulo a capítulo, porque assim a gente pode explorar mais o assunto, a gente pode mergulhar mais profundo no contexto histórico, enfim, poder extrair mais informações relevantes à nossa vida cristã. Então eu achei melhor fazer capítulo a capítulo a cada semana. Caio, mas são 28 capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Quando é que a gente vai acabar isso daí? Bom, existe uma coisa que Deus quer tratar no nosso coração, que é a perseverança. E por que não começar a tratar isso nas nossas lives, né? Então, creia que Deus vai trabalhar capítulo a capítulo. Não importa, mesmo que a gente passe aí mais algumas quintas-feiras, né? A gente vai passar aí mais algumas 24 quinta-feiras, temos aí pela frente. Mas não importa, o que importa é que nós podemos ser edificados a cada capítulo, né? E assim podermos conhecer de forma mais profunda, de forma mais detalhada o livro de Atos dos Apóstolos. Então, como de praxe, vamos iniciar a nossa live com uma oração. E como eu sempre digo, eu não quero que você me assista orar, mas eu quero que você ore comigo, um só espírito. Você está liberado se você estiver dirigindo. É claro que você não vai fechar os seus olhos, né? Continue de olho aberto, ore em espírito de oração, amém? Vamos lá. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por mais uma quinta-feira, por mais uma live que o Senhor nos proporciona. Te agradeço porque pelo simples fato de termos vida, de estarmos respirando, isso já é uma manifestação da Tua glória, da Tua misericórdia para conosco. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, abrir o nosso coração, porque não será apenas um estudo sistemático, mas será verdadeiramente a Tua voz falando conosco. Não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Senhor, abre o nosso entendimento e que o Senhor possa fazer com que esse estudo ele não seja um estudo que vem de uma ideia humana, que não seja o Caio falando, mas que seja um instrumento nas tuas mãos. E que o Senhor, mesmo sabendo que eu tenho tantos defeitos e pecados, mas que o Senhor possa nos usar para falar com a tua igreja. É o que eu te peço em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Amém, pessoal. Abra o seu livro, abra a sua Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, dando continuidade ao nosso estudo. Para quem estava aqui na quinta-feira passada, nós estudamos o capítulo 3 e recapitulando o que aconteceu no capítulo 3. Os apóstolos Pedro e João, eles vão até o templo, né? Eles encontram ali um coxo, um aleijado, à porta do templo, a porta chamada Formosa. E Pedro olha para ele e diz assim: olha, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Então ele pula ali, né? Ele pula de alegria, ele começa a andar e as pessoas ficam atônitas e impressionadas, porque
muitas daquelas pessoas conheciam aquele curso, afinal ele estava ali todos os dias, né? Ele tipo havia profissionalizado a doença dele, a enfermidade dele, para ganhar dinheiro. E o que aconteceu? As pessoas elas ficaram curiosas. Quem são esses dois que fizeram esse homem andar de novo? Então Pedro faz o seu primeiro a sua primeira pregação ali no templo, né? Naquela parte que a gente chama de Pórtico de Salomão. E ali as pessoas são impactadas, se arrependem, enfim, as pessoas elas reconhecem o seu estado pecaminoso, né? E aí nós vamos dar continuidade no capítulo 4, ou seja, quais foram as implicações dessa pregação, né? O que aconteceu depois disso? E nós vamos ler a partir do verso 4, do capítulo 4, no verso 1. E diz a seguinte coisa: falavam eles ainda ao povo, quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No verso 5. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está curado perante vós. No verso 11. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles um homem que fora curado, nada tinham que dizer do contrário. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para que não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos ante a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os, mais ainda os soltaram, não tendo-os achado como os castigar. Por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Verso 23. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Verso 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem
com intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Verso 32. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Verso 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo-o, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Até aí. Bom, capítulo 4, ele dá o que Lucas, né? Ele dá um panorama de quais foram as implicações da pregação de Pedro no templo. Então a gente vê aqui a partir do verso 1, deixa eu abrir aqui o slide que eu esqueci. Vamos lá, a partir do verso 1. Pronto. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. No verso 1, é curioso que Lucas ele apresenta aqui que depois da pregação de Pedro, vieram ao encontro de Pedro e João, aqueles que eles citam sobrevieram sobre eles os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ou seja, vieram aí pelo menos 3 classes de homens para indagar, né, para interrogar Pedro. Imagina aquele alvoroço ali de quase 2.000 pessoas que se decidiram por Jesus, né, se arrependeram. Assim, 2.000 pessoas daquelas que se arrependeram. Pode ser que tenha ali outros que ouviram e não se arrependeram. Então, a gente pode assim deduzir que talvez eram 3, 4.000 pessoas, né? Enfim, a gente pode conjecturar. A Bíblia não nos dá uma fala evidente de quantos haviam ali escutando. Ela só diz quantos se converteram. 2.000 pessoas. Mas enfim, a verdade é que estava tendo um alvoroço ali no pátio do templo, né, no pátio dos gentios, ali no pórtico de Salomão. Imediatamente, é lógico, chamou a atenção dos saduceus, né, dos sacerdotes e do capitão do templo. Mas quem eram estes homens? O que eles faziam? Quais eram as suas funções, né? E vamos começar pelos sacerdotes. Os sacerdotes, eles eram aqueles que eram escolhidos e colocados à parte por Deus para o serviço sacerdotal. Ou seja, eles cuidavam de toda a cerimônia que era regida no templo, eles cuidavam dos sacrifícios, né? Quando a gente vai ver o Velho Testamento, a gente vê que o principal papel dos sacerdotes era fazer os sacrifícios, os holocaustos, né? Dos cordeiros, dos bois ali em favor do povo, por causa do pecado do povo. E havia um decreto para os sacerdotes, que eles deveriam ser santos em caráter, né? Então, por causa dessa ordenança, por mais que eles não cumprissem isso na vida pessoal deles, mas eles gostavam de demonstrar que eles eram homens santos, né? Que eram pessoas de caráter. Então, por isso que, com o passar dos anos, essa ordenança que Deus havia dado para os sacerdotes deixou de ser algo interno, ou seja, algo que vinha do coração deles, e passou apenas a ser uma coisa estereótipa, né? Por isso que Jesus faz aquelas sérias alegações contra os fariseus, contra os escribas, contra os sumos sacerdotes, que eles eram como sepulcros caiados, né? E um outro fator dos sacerdotes é que eles eram os únicos que podiam chegar perto de Deus, né, em favor do povo. Não havia essa questão de que o povo poderia, né, oferecer o sacrifício diretamente a Deus. Não. Era comum que o povo levasse, né, os seus pecados, as suas iniquidades ali perante o sacerdote. Então o sacerdote fazia os sacrifícios e levava aqueles sacrifícios perante Deus, né? E essa era a função dos sacerdotes. E logicamente aparece aí 2 discípulos, 2 apóstolos falando que não, que agora as pessoas poderiam se converter a Jesus, que as pessoas poderiam orar diretamente a Deus. Imagina, ali eles ficaram com um sentimento de, né, orgulho ferido. Então eles simplesmente se encheram de ira, de inveja,
e foram até os discípulos, né, indagar, né. E o outro que estava com os sacerdotes era chamado capitão do templo, ou seja, ele era o chefe da força policial do templo. Como assim, Caio? Existia uma força policial judaica, mas não era Roma que era o império? Roma não dominava tudo? Sim, de fato. Porém, existiam questões que Roma julgava ser de segunda classe. Eles não queriam, enfim, ter dor de cabeça com coisas secundárias, com coisas que eles consideravam como sendo desprezíveis, né? Então eles botavam alguns prepostos, né, alguns judeus, para tomarem conta dessas coisas secundárias que eles não tinham por que, enfim, bater cabeça. Então, eles dizem para os judeus basicamente isso: olha, elejam entre vocês homens aí que possam tomar conta do templo, dessa questão do fluxo de pessoas. Se acontecer qualquer problema nas dependências do templo, olha, é com vocês. Basicamente Roma diz assim: eu não quero problema, resolvam aí. Se for uma questão muito grave, aí deixa que a gente resolve. Aí eles levavam para o governador, que no caso era Pôncio Pilatos aí nessa época. E esse capitão do templo, né, ele era o oficial de segundo escalão, ou seja, ele respondia apenas ao sumo sacerdote do templo. Ele estava imediatamente abaixo do sumo sacerdote. E aí, vamos falar dos saduceus, né? Já vimos aqui quem eram os sacerdotes, quem era o capitão do templo, mas junto com eles foram também os saduceus. Quem eram os saduceus, Caio? Os saduceus era aquele grupo de judeus que não acreditavam em ressurreição e não acreditavam em qualquer evento sobrenatural. Como assim, Caio? Existia esse grupo de pessoas dentro de Jerusalém? Sim, existia. Os saduceus, eles eram homens mais, digamos assim, racionais, eles eram mais racionalistas, eles eram cultos, né? Eles eram pessoas que tendiam a ter um poder aquisitivo, eles eram aristocratas, então eles eram a classe dos judeus mais erudita, né? Então, eles não acreditavam nessa questão da ressurreição, né? Foi um ponto que eles bateram muito, essa ressurreição de Jesus, eles simplesmente não acreditavam, e em eventos sobrenaturais também. Tanto é que os saduceus eles não consideravam a maioria dos livros canônicos do Antigo Testamento com autoridade. Eles acreditavam apenas no Pentateuco. Mas o que era o Pentateuco? Era os 5 primeiros livros da Bíblia, que era Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Ou seja, eram livros que não falavam dessas coisas a respeito de ressurreição, enfim. Então eles adotavam, né, apenas os 5 primeiros livros da Bíblia como tendo autoridade divinamente inspirada. Além do mais, os saduceus eles eram extremamente oportunistas, né? Oportunistas no sentido de que, por mais que eles tivessem as suas divergências ali na Judéia, né? Quando a gente vai para o passado, a gente percebe que Jerusalém era formado por diversas ali clãs, podemos chamar assim clãs, né? Facções. Eles eram extremamente divididos nas suas ideias, nos seus ideais, a ponto deste ser o principal fator porque os romanos tomaram Jerusalém. Porque basicamente os judeus não se uniram numa só força, mas eles eram extremamente divididos, né? Em clãs, em facções, enfim. Eles eram extremamente tribais. E sabe aquela história, o inimigo do meu inimigo é meu amigo? Basicamente foi isso que aconteceu. Como os saduceus eles eram oportunistas, eles deixaram temporariamente de lado essa divergência que eles tinham com os fariseus, com os escribas, e em prol de um objetivo comum, que era justamente a perseguição a Jesus e os seus seguidores, temporariamente eles se uniram para alcançar um objetivo comum, que era erradicar essa nova doutrina, essa nova religião que estava surgindo aí no meio da Judéia, que justamente era o cristianismo. E fica claro nos evangelhos sinóticos, nos 4 evangelhos, que por vezes esses saduceus eles fizeram algumas associações, alguns pactos com os escribas, com os fariseus, para atingir um objetivo comum. E fica claro também quando João Batista está batizando, né? A Bíblia nos deixa claro que alguns escribas, alguns fariseus e alguns saduceus se uniram, foram até João Batista para o indagar, e João Batista faz aquela áurea e famosa frase, né? Raça de víboras. São para esses que João Batista profere essa famosa palavra. A verdade é que, pessoal, o grupo dos saduceus, dos sacerdotes, né, dos
das autoridades ali, eles estavam extremamente ressentidos, ou seja, eles estavam com inveja, eles simplesmente estavam perdendo espaço, né, em Jerusalém. Eles viram que existia um grande número de judeus se convertendo a essa nova dita heresia entre eles, que eram justamente os ensinos de Jesus e dos apóstolos. Então isso gerou um senso de inveja, né? Eles ficaram ali com extrema inveja dos discípulos. E olha que interessante, no verso 2 ele enfatiza isso, Lucas enfatiza: ressentidos por ensinarem eles, o povo, e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, olha o que eles fizeram, no verso 3, eles os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Lembra que os judeus eles tinham aí pelo menos 3 períodos de oração naquela época. E justamente a oração que os apóstolos tinham ido ao templo era a oração da hora nona, justamente a oração das 3 da tarde. E logicamente essa oração, essa adoração no templo terminou lá por volta de 5, 6 horas da tarde. E depois da pregação, obviamente, já devia ser por volta de 7 da noite, 8 horas da noite. Então já era tarde. E aí os saduceus, os sumos sacerdotes, o capitão do templo, prende Pedro e João, né? Então joga eles no cárcere. Mas o objetivo deles prenderem os discípulos era para que eles fossem levados a julgamento, né? Levassem perante o sinédrio, né? E no verso 4 ele diz assim: muitos, porém, dos que ouviram a palavra aceitaram, subindo ao número de homens a quase 5.000 pessoas. Bom, a verdade é que os discípulos haviam sido presos pelos sacerdotes, saduceus e capitão do templo, foram jogados no cárcere para serem julgados, né? Mas como já era tarde da noite, não havia como convocar o sinédrio. O que era o sinédrio? O sinédrio basicamente era o STF dos judeus daquela época. Aqui nós temos no Brasil o Supremo Tribunal Federal. Lá naquela época existia a Suprema Corte dos judeus. Só que, diferente do STF, que aqui nós temos 11 ministros, naquela época existiam 71 membros que compunham o sinédrio. Eles basicamente julgavam estas questões mais voltadas para a religião, né? Se alguém transgredisse a lei, fizesse alguma coisa errada perante a lei mosaica de Moisés, o sinédrio era convocado para julgar, né? Para julgar aquela pessoa, né? E olha o que acontece. No verso 4, ele enfatiza aqui 2.000 pessoas, 2.000 homens se converteram, se arrependeram e foram ali impactados pela palavra de Pedro e João. Agora, olha o que interessante, ele fala aqui, né, que subindo o número de homens de quase 5.000, ou seja, não é que naquele momento se converteram 5.000, é que de forma cumulativa foi acrescentado, chegando ao número de 5.000 convertidos. Só que na primeira pregação de Pedro, lembra? Lá em Atos dos Apóstolos 2, quando teve a descida do Espírito Santo, o Pentecostes, e se convertem quantos? 3.000. Agora, com mais 2.000, 5.000 homens convertidos ao Evangelho. Aí alguém pode dizer assim: ah, Caio, legal, números expressivos. Só que não eram apenas números expressivos, eram números bem expressivos. Porque naquela época, em Jerusalém, habitavam ali cerca de 40.000 pessoas em Jerusalém. Ou seja, das 40.000 pessoas que residiam em Jerusalém, destas, 5.000 já haviam se convertido ao Evangelho. Pessoal, isso aí é 12,5% da população já convertida ao Evangelho em apenas 2 pregações do Evangelho. Olha que coisa incrível! 2 pregações de Pedro, uma no Pentecostes e outra na saída do templo, e já tinham 5.000 pessoas. 12% da população já estava convertida. Daí você tira que não era uma ação apenas da eloquência de Pedro. Não, essa conversão em massa não estava ligada ao carisma, ao método ou à eloquência dos apóstolos. Não, esse número expressivo de conversão estava ligado justamente à ação do Espírito Santo na vida das pessoas que estavam se convertendo. Vocês conseguem enxergar que até o ato de se arrepender é o Espírito Santo quem dá? Aí alguma pessoa pode dizer assim: ah, mas eu me arrependi, eu encontrei Jesus. Não, de forma alguma.
A Bíblia nos diz que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado. Ou seja, olha como o processo de salvação, o processo de convencimento do pecado vem de cima, né? Então o Espírito Santo ele toca no coração pecaminoso do homem, que é duro, né? Que é voltado ali para o mal, e então esse homem se arrepende, não por causa da sua decisão, mas por causa da ação do Espírito Santo. Que incrível, né? Agora, nos versos 5, diz assim: no dia seguinte reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Ou seja, Lucas aqui apresenta agora que no dia seguinte, né, o Sinédrio agora havia se reunido, né, o STF dos judeus haviam se reunido para julgar esse evento que tinha começado com Pedro e João através da pregação do Evangelho. E quem é que compunha o corpo do Sinédrio, que era ali de 71 membros? Autoridades, anciãos e escribas. Esse era o corpo governante judeu que compunha o Sinédrio. Mas também foi Anás, né? Quem era Anás? Anás era ele foi sumo sacerdote de Jerusalém entre o ano 6 e o ano 15 depois de Cristo, né? Agora, o que é curioso, no julgamento de Jesus, Anás foi uma figura proeminente nesse julgamento, né? Anás foi um dos mentores da condenação de Jesus. Aí você pergunta, mas por que? Se ele já não era mais sumo sacerdote? Bom, quem indicava quem seria o sumo sacerdote da época era Roma. Então, basicamente, os cargos eles não eram preenchidos por uma escolha dos judeus, mas por uma escolha diretamente de Roma. E então Roma destitui Anás do cargo no ano 15 depois de Cristo. Mas, curiosamente, Anás ele não perde a influência, ele continua agindo ali de forma indireta nas decisões do atual sumo sacerdote, que era Caifás. E olha que coincidência, Caifás era genro de Anás, que era o antigo sumo sacerdote. Então Anás, apesar de não ser na forma da lei mais o sumo sacerdote, mas ele exercia grande influência nas decisões. Ou seja, ele tinha o título e tinha influência. Caifás era genro de Anás, e Caifás foi sacerdote do templo entre os anos 18 e 36 depois de Cristo, né? Após isto, João, que era filho de Anás, substituiu Caifás no ano 36 depois de Cristo. Ou seja, a gente percebe aí que a vocação para o sacerdócio vinha da família, né, de Anás. Anás ele exercia influência e ele basicamente tinha a Caifás e João, seu filho, como testas de ferro, né? Mas basicamente as decisões principais estavam ali alinhadas com as decisões de Anás também. Então, Pedro e João estavam diante destas pessoas, destes homens, né? Destes aí que a gente chama de o Sinédrio. Agora, quando chega no verso 7, eles fazem a pergunta aos discípulos, né? Com que autoridade, em nome de quem vocês fizeram isto, né? Isto o quê? A cura do homem coxo, daquele aleijado da porta do templo. Então eles estavam ali, né, impressionados. Eles também conheciam o homem que era aleijado e agora estava andando normalmente, como se nunca tivesse sido aleijado. Então eles prendem, né, levam diante do Sinédrio e perguntam no verso 7. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou no nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: a autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Ou seja, eles dão ali a resposta que todo mundo já estava esperando, né? Eles dizem: olha, esse acontecimento, essa cura não veio de nós. Essa cura, ela foi realizada no nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram. Olha a ousadia de Pedro ao fazer aquilo. Imagina assim, Pedro diante dali do STF. Bora trazer para a nossa realidade, né? Imagina Pedro
diante do STF, diante das autoridades todas ali, diante do povo, ele simplesmente, pessoal, desmoraliza o Sinédrio. Claro que de forma não de forma mal educada, mas ele desmoraliza com a realidade. A realidade é que no nome de Jesus é que ele tinha sido curado, a quem eles tinham crucificado. Então, olha como o Sinédrio estava em alta, eles estavam numa enrascada. Nos versos de 8 a 12, nós vemos o discurso de Pedro perante o Sinédrio, né? E olha que eu pontuei aqui para vocês. Inicialmente, Pedro e João tinham sido levados ao Sinédrio para serem julgados. Curiosamente, o que acontece é justamente o contrário. Quem vai ser julgado é o Sinédrio. Quem serão julgados serão os sacerdotes, os escribas, os fariseus, os saduceus. Eles pensavam que eles iriam julgar e condenar os apóstolos, mas eles se viram em alta, porque eles é quem estavam sendo julgados através do discurso e da pregação de Pedro. E olha o que acontece. Os mesmos que haviam condenado Jesus, eles estavam lá também. Pessoal, olha que curioso. Definitivamente esse não era o Pedro antes da descida do Espírito Santo. Porque o Pedro, antes da descida do Espírito Santo, era um cara covarde. Eu poderia trazer um adjetivo um pouco menos contundente, mas a verdade é essa. Pedro era um covarde antes da descida do Espírito Santo. Foi ele que negou Jesus por 3 vezes quando indagaram se ele era um dos discípulos de Jesus. E ele simplesmente nega Jesus 3 vezes ali com medo de morrer. Agora o Pedro, do livro de Atos, está perante o Sinédrio, dando testemunho de Jesus e acusando eles como sendo os próprios mentores da crucificação de Cristo. Definitivamente esse não era o Pedro, o velho Pedro. Esse era um novo Pedro. Agora um Pedro revestido ali do poder do Espírito Santo. Ele é um Pedro ousado, né? E justamente o que acontece aqui no Sinédrio é o cumprimento da profecia que está lá em Marcos, no capítulo 13, verso 11. Olha o que Jesus diz aos seus discípulos. Todas as vezes que fordes presos e levados a julgamento, não vos preocupeis com o que haveis de declarar. Porém, o que vos for concedido naquele momento, isso proclamai. Porque não sois vós que o que falais, mas sim o Espírito Santo. Pessoal, era justamente isso que estava acontecendo. Não era Pedro falando ali. Não era. Era o Espírito Santo que havia se apoderado de Pedro. E agora ele, cheio do Espírito Santo, como diz aqui. Cadê? Está aqui no verso 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades e povos anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo do modo porque foi curado. Ou seja, o verso 8 deixa claro que não era Pedro falando ali, era Pedro cheio do Espírito Santo. Nós vimos nas lives anteriores que o que significa ser cheio do Espírito Santo. Algumas pessoas atribuem como um arrepio, uma sensação boa, né? Talvez um movimento ali mais carismático, talvez uma vontade de cantar, de pular. Não. O ser cheio do Espírito Santo é testificar a respeito de Jesus e falar com intrepidez do Evangelho. Ser cheio do Espírito Santo é você ser guiado pela palavra de Deus perante a sociedade. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E Pedro agora estava dando um exemplo na prática do que era ser cheio do Espírito Santo. Agora, olha o que ele diz no verso 11. Aliás, antes de passar para o verso 11, eu tomei mais algumas notas aqui sobre o que é ser cheio do Espírito Santo. Pedro só foi capaz de enfrentar a perseguição e pregar o Evangelho com poder do alto, né? E olha que curioso. Pedro ressaltou que nada fez por mérito próprio. Ou seja, ele basicamente disse, olha, o homem que foi curado, ele foi curado não foi por causa de mim e de João. Ele foi curado por causa do nome de Jesus, né? E curiosamente o aleijado, né, o homem que era um ex-aleijado, estava também com Pedro e com João perante o Sinédrio. Ou seja, ali perante o Sinédrio estava a prova de um verdadeiro milagre. Mas no verso 11, Pedro ele começa, no início do seu discurso, ele diz assim, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular.
Mas o que que Pedro estava querendo dizer? Jesus, pedra, pedra angular? Como assim? Não entendi. O que que Pedro estava querendo dizer aí? Bom, basicamente Pedro estava citando uma passagem do livro de Salmos, né, do Velho Testamento, capítulo 118, verso 22, e diz assim: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Ou seja, Pedro faz uma citação de uma profecia que falava a respeito do Messias. Então ele atribui essa profecia a Jesus. Ele diz: olha, a pedra que os construtores rejeitaram, quem eram os construtores? São vocês, os judeus. E a pedra que foi rejeitada é justamente Jesus. Olha o que diz lá no livro de Mateus, no capítulo 1, 21, 33 a 46. Vamos lá. Mateus 21, a partir do verso 33, diz a seguinte coisa: ouvi ainda outra parábola. Havia um homem proprietário que plantou uma vinha, cercou-a com uma sebe, cavou nela um lagar e edificou uma torre. Depois arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país. Enquanto chegou o tempo dos frutos, enviou os seus servos e os lavradores para receber os seus frutos. Opa, peraí. Perdi aqui, saí sem querer. Continuando. Onde eu parei? Tá. E os lavradores, apoderando-se dos servos, espancaram um, mataram outro e a outro apedrejaram. Depois enviou ainda outros servos em maior número do que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. Por último, enviou-lhes o seu filho, dizendo: a meu filho terão respeito. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Aí olha aqui, aonde aparece a pedra. Responderam-lhes ele: fará perecer miseravelmente a estes maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que ao seu tempo lhe entreguem os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos, né? Então, por isso eu vos digo que vos será tirado o reino de Deus e será dado a um povo que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele que sobre quem ela cair será reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas parábolas, entenderam que era deles e que Jesus falava. Então, olha aqui que coisa interessante. Jesus, aqui ele conta uma parábola. Ele diz que o filho que foi mandado para reaver a vinha foi assassinado. Quem era o filho? Era o próprio Jesus. Deus havia mandado seu filho para falar do reino de Deus. E o que os servos da vinha fizeram? Eles mataram o filho, né? Então, basicamente é uma metáfora que ele usa para descrever que foi isso exatamente que os sacerdotes fizeram com Jesus, com que os religiosos fizeram com Jesus. Basicamente, eles rejeitaram a pedra angular. É por isso que, naquela parte que Jesus indaga a Pedro: quem dizes que sou? Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Aí Jesus olha para Pedro: e eu te digo, tu és Pedro, Cefas, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Alguns, de forma errônea, dizem que Pedro é a pedra que vai ser edificada a igreja. Não, a pedra de qual Jesus está falando é a afirmação de Pedro. Qual é a afirmação de Pedro? De que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Ou seja, Jesus sempre foi comparado, seja no Velho Testamento, seja nos Evangelhos sinóticos, a essa pedra angular, a essa pedra a qual a igreja de Cristo seria edificada no futuro. Então, Pedro já começa citando uma passagem, né, do Velho Testamento perante o Sinédrio. E olha o que acontece, né? Deixa eu só ajeitar aqui. Curiosamente, o Sinédrio fica perplexo e surpreso com essa afirmação de Pedro. Nós podemos ver também no livro de Efésios 2,19, que diz a seguinte coisa. Olha só. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo a principal pedra da esquina. Ou seja, a igreja
ela iria ser fundamentada e construída sobre Jesus, sobre essa doutrina de que Jesus é o Filho de Deus e de que ele é o próprio Deus encarnado na terra. Ou seja, Jesus é a pedra angular ao qual Pedro estava testificando perante o Sinédrio. Agora, olha que curioso. No verso 12, né, Pedro continua o seu discurso. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Ou seja, Pedro ali, de forma ousada, incisiva, ele diz que Jesus é a porta, é a única porta de salvação, né? Ratificando o que Jesus disse lá em João capítulo 14, verso 6. Em verdade eu vos digo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus afirmou isso e Pedro confirmou essa afirmação de Jesus no seu discurso perante o Sinédrio. Assim, pessoal, vamos conjecturar, isso não está na Bíblia, mas a gente pode pensar. Imagina a raiva e o ódio que aqueles saduceus, que aqueles escribas, os sacerdotes estavam de Pedro. Porém, eles não podiam condenar Pedro, porque Pedro não tinha transgredido nenhum ponto da lei pela sua pregação no pátio do templo. Então eles estavam ali, né, sem ter o que fazer, eles não tinham como matar os discípulos, porque eles não tinham o que acusar. E um outro fator determinante pelo qual eles não podiam fazer nada contra os apóstolos Pedro e João é porque muita gente já estava sabendo, tinha tomado uma proporção estratosférica daquele feito, daquela cura daquele ex-aleijado. Então o povo estava de olho. Eles não podiam cometer nenhuma arbitrariedade na condenação destes homens. No verso 12 ele faz essa alegação de que a salvação é exclusivamente pela fé no nome de Jesus Cristo, né? Então, aqui, não, por isso que as pessoas que alegam que Deus se manifesta em todas as religiões, o que importa é você estar numa religião que você se sinta bem. Sinceramente, pessoal, isso não faz o menor sentido e não tem o menor fundamento bíblico, porque o Deus da Bíblia, o próprio Jesus, ele não diz que há um outro caminho, ele alega ser o único caminho, né? Ele não abre espaço para nenhuma outra deidade, nenhuma outra divindade. Então eles começam esse discurso de forma muito enfática, trazendo diante dos escribas, dos fariseus, que apenas pelo nome de Jesus é que nós podemos alcançar a salvação. E vemos em outras epístolas mais para frente que Jesus é justamente esse mediador. É somente através de Jesus que nós podemos nos achegar e ter paz com Deus, né? Agora olha que curioso. Trazendo essa verdade, nós chegamos à conclusão que há apenas dois caminhos religiosos. O primeiro caminho, o caminho largo, o caminho da salvação pelas obras que conduz à morte, né? Justamente era esse caminho que os sacerdotes estavam seguindo. Era esse o caminho que os religiosos da época de Jerusalém estavam seguindo, o caminho pelo cumprimento das obras. Eles acreditavam que cumprir a lei de Deus, dar esmolas, ser bom perante a sociedade, isso estava comprando a salvação deles perante Deus, né? Só que a gente chega à conclusão de que esse é o caminho largo da perdição. Não é pelas obras que a gente pode ser salvo, né? Eu já falei algumas vezes em algumas outras lives, mas é importante a gente reiterar. No livro de Efésios, no capítulo 2, Efésios 2, verso 8, diz a seguinte coisa, que pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que nenhum homem se glorie. Traduzindo, olha, a salvação ela é um presente de Deus. Ela não pode vir pelo que vocês fazem de bom ou pelo que vocês deixam de fazer de ruim. Não pode ser assim a salvação, porque senão lá no céu alguém chegaria e diz, consegui, graças a mim eu consegui a salvação. Então a salvação ela não está condicionada a uma obra que você faça aqui na terra. Agora, isso não significa que você não tenha que praticá-las. Não, pelo contrário. Se você é uma pessoa salva, você pratica as obras como evidência dessa salvação. É como se o externo fosse justamente a manifestação do que aconteceu internamente dentro de cada um de nós, né? O que muda é apenas a forma como nós enxergamos a obra na vida cristã. E aí, só que os religiosos da época, eles acreditavam que era através das obras que eles alcançavam a salvação. Mas aí eles apresentam um outro caminho, um caminho estreito, né? Um caminho que
a maioria das pessoas não iriam gostar e que não iriam seguir. E esse caminho estreito é justamente a fé em Jesus Cristo. Essa fé em Jesus Cristo é que conduz à vida eterna. Somente pela fé é que nós podemos ser salvos. Somente pela fé no nome de Jesus é que nós podemos ser salvos. Então eles apresentam essa outra porta estreita. E olha o que diz lá no livro de Mateus, capítulo 7, de versos 13 a 15. Olha só, Mateus capítulo 7, versos 13 a 15. Diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Aí olha o que ele diz: Guardai-vos dos falsos profetas que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Olha como Jesus faz um contraste aí, né? Ele basicamente afirma, né? O que é o caminho que conduz à vida? Ele próprio, né? E ele faz uma comparação. A comparação a quem? Aos falsos mestres, né? Então ele diz: Entrai pela porta estreita, o caminho que conduz à vida. Quem é a porta estreita? Jesus. E quem é a porta larga que conduz à perdição? Os falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Ou seja, ele basicamente vai dizer: não é porque vocês veem alguém que aparentemente tem uma aparência de piedade que necessariamente significa que essa pessoa de fato seja uma pessoa salva. Então olha como Jesus ele causa um burburinho na sua época, na sua contemporaneidade, diante dos sacerdotes, diante dos religiosos, né? Jesus simplesmente estava ali abalando e sacudindo os fundamentos da fé naquela época. Bom, mas vamos continuar. No verso, deixa eu ver aqui, do verso 13 em diante, nós vemos, verso 13 e 14, né? Nós vemos aqui uma reação do Sinédrio perante essas afirmações de Pedro. E diz assim no verso 13: Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles um homem que fora curado, nada tinham a dizer o contrário. Ou seja, o Sinédrio estava perante um problemão, né? O discurso de Pedro deixou o Sinédrio admirado. E o que o Sinédrio diz a respeito desses homens é que eles eram iletrados e incultos. Lembra que lá nos capítulos anteriores, os discípulos e até o próprio Jesus, eles eram considerados como pessoas iletradas, porque eles vinham da Galileia. Lembra lá em Atos capítulo 2, né, quando as pessoas que estavam ali na festa de Pentecostes, eles veem a igreja falando em outros idiomas, né, e eles pensam assim: peraí, mas esses aí não são os galileus, né? Por quê? Porque todo mundo tinha esse consenso, né, de que os galileus eram homens iletrados, incultos. Só que o sentido da palavra iletrado e inculto não se refere ao fato deles não saberem ler ou escrever, mas no sentido de que eles eram homens escolados, que não eram homens escolados na tradição dos escribas, ou seja, eles não tinham uma formação acadêmica no Velho Testamento, né? Então eles eram considerados leigos, né? Eles não tinham nenhuma função, nenhuma relevância para os sacerdotes, para os escribas, que eram ali os caras que estudavam o Velho Testamento. Eles eram os homens que eram considerados cultos, letrados por saberem da lei, né? Da lei do Antigo Testamento. E aí eles ficam admirados, porque aqueles homens que eram considerados iletrados agora estão dando uma verdadeira aula de Velho Testamento, de profecias e de cumprimento de profecias na era messiânica. Então eles ficam, né, embasbacados aí, né? Esse pessoal, né, da Galileia, o que esses caras estão falando, como que eles falam dessa forma, né? Era incomum que leigos falassem com tanta eficiência e autoridade, né? Além deles terem a eficiência da pregação do evangelho, eles tinham um domínio muito assim preciso das profecias, das leis, né? Então definitivamente esse não era o perfil de alguém que vinha da Galileia. O milagre realizado sobre o aleijado tornou difícil negar a eficácia dessa autoridade, ou seja, o Sinédrio não tinha como negar que a mensagem de Pedro e João eram de fato relevantes. Por quê? Porque havia acontecido um milagre incontestável. Era um homem que era conhecido de todos. Aquele aleijado estava todo dia ali na porta do templo.
Então as pessoas já estavam basicamente acostumadas, né, com essa figura na porta do templo, e de repente esse homem aparece andando, né? E olha que curioso, para não deixar dúvidas, né, de que talvez ele tivesse nascido com uma doença e gradativamente ele foi sendo curado, né? Esse homem já tinha mais de 40 anos, né? Então não tinha assim nenhuma possibilidade dele ter desenvolvido uma cura natural. Era uma cura de fato sobrenatural. Agora, o que acontece no do verso 15 ao 18, vamos ler. E mandando-os sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: o que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, vamos ameaçar eles. Ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. E chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Ou seja, basicamente o sinédrio fica ali em alta e diz assim: olha, tirem eles daqui, tira um instante, leva eles para uma parte assim mais isolada. E pessoal, o que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer com esses homens? Porque o sinal que eles fizeram é notório. Todo mundo sabe, todo mundo está vendo. Não resta dúvida de que aconteceu um milagre e a gente precisa dar um jeito nisso daí. A gente precisa parar esses caras aí, porque senão eles vão abalar tudo aqui. Eles vão abalar anos e centenas de anos de crenças judaicas. Eles vão reduzir a pó. A gente precisa parar esses caras aí. Então, basicamente, qual foi a ideia que eles tiveram? Ameaçar os discípulos, né? Então, eles chamaram os discípulos de novo para o sinédrio e disseram: olha, ou vocês parem com isso, ou vocês vão ter sérias consequências, né? E olha aqui, o porquê que o sinédrio não podia punir, né, os discípulos. Eu já tinha falado, por causa que eles não tinham transgredido nenhuma lei. Mas o outro fator é que seria arriscado demais punir os apóstolos que não haviam transgredido nenhuma lei. O milagre, além do milagre ter se tornado notório por toda a cidade, o sinédrio percebeu que a verdade que Pedro pregava podia os incriminar. Ou seja, além de Pedro não ter transgredido nenhuma lei, o que Pedro estava falando ali perante os homens, perante o sinédrio, era justamente uma acusação. Olha, vocês que crucificaram Jesus. Vocês crucificaram Jesus por considerarem ele um blasfemador. Mas olha que curioso, agora no nome desse blasfemador estava sendo operado milagres incontestáveis. Então, essa evidência desse milagre, né, iria naturalmente incriminar aqueles que haviam condenado e executado Jesus. Então eles ameaçam os discípulos para que não preguem, né? O sinédrio estava de pés e mãos atados, pois não podiam refutar a mensagem de Pedro. Agora, um outro fator que é curioso é que o sinédrio não tinha nenhuma argumentação, nenhuma contra-argumentação de defesa. Por quê? Porque toda a fé cristã, ela basicamente se fundamenta na ressurreição de Cristo, né? Nós vamos ver lá em algumas outras epístolas, né? O próprio apóstolo Paulo citando que se Jesus não ressuscitou dos mortos, então é vã a nossa fé. Ou seja, ele deixa claro que um dos pilares da fé cristã é justamente a ressurreição de Cristo, porque a ressurreição é uma evidência de que Deus aceitou o sacrifício, tornando assim possível a perdão e a remissão dos nossos pecados. Então ele fala, se Jesus não ressuscitou, nós não fomos perdoados. Logo, é vã a nossa fé. Então, o sinédrio não podia refutar a ideia de que Jesus tinha ressuscitado. Por quê? Não havia um corpo para mostrar. O corpo de Jesus simplesmente tinha desaparecido. E o sinédrio não podia nem pegar o corpo de Jesus. Olha, está aqui o corpo de Jesus. O que eles estão falando é mentira. Não, o corpo de Jesus nem eles tinham acesso. Agora, tem um filme que eu recomendo que vocês assistam, que acho que está na Netflix. O nome do filme é Ressurreição. Salvo engano, esse filme é de 2016, 2017, que retrata muito bem essa questão da busca pelo corpo de Jesus. Imagina, logicamente, quando Jesus morreu, né, foi crucificado e morreu, o que aconteceu? Roma mandou selar ali fugiu agora. A gruta, né, onde Jesus estava ali, foi deixado, né? Que era justamente essa gruta que era de José de Arimateia. Então o que Roma faz? Ela manda selar, ela manda guardas protegerem ali nossa, está fugindo a palavra.
o sepulcro de Jesus. Então, basicamente, Roma manda soldados ali para protegerem um sepulcro. Por que Roma faz isso? Porque especulava-se que Cristo ressuscitaria no terceiro dia. E como os romanos e os religiosos da época não acreditavam que Jesus fosse ressuscitar, eles basicamente tomam conta ali do sepulcro de Jesus para que os discípulos não fossem até lá e roubassem o corpo de Jesus para fundamentar a afirmação de Cristo de que ele haveria de ressuscitar no terceiro dia. Então o que acontece? O corpo de Jesus simplesmente some. Os esforços que Roma havia feito e os sacerdotes haviam feito para proteger ali o corpo de Jesus de um possível roubo foi simplesmente esforços em vão. O corpo de Jesus inevitavelmente havia sumido. Por quê? Porque Jesus havia de fato ressuscitado, né? Então eles não tinham essa peça de argumentação de defesa para dizer, olha, está aqui o corpo de Jesus, o que eles estão dizendo é mentira. Então o Sinédrio estava ali de pés e mãos atados diante da pregação de Pedro. Mas no verso 19, ele vai continuar. Mas Pedro e João lhes responderam, julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Ou seja, basicamente o que Pedro fala? Vocês acham que é justo nós ouvirmos e darmos créditos à ordenança de vocês do que obedecer a Deus? Por quê? Porque a ordem de Deus para os apóstolos era preguem o evangelho, né? Vão, preguem o evangelho a toda criatura, né? A Samaria, né? E até os confins da terra. A ordem de Jesus direta era essa, né? Só que os discípulos eles tinham a noção de que o respeito às autoridades era digamos assim, era uma ordenança também de Deus, né? Como diz lá em Romanos 13, no capítulo 1, do verso 1 a 7, o apóstolo Paulo ele diz, sujeitem-se às vossas autoridades, porque elas são constituídas por Deus, né? Então, mas até que ponto essa sujeição às autoridades ela deve ir na vida cristã? Até que ponto? Nós vamos entender. Lá em 1 Pedro, também, no capítulo 2, verso 13 a 17, ele também atribui essa obediência dos cristãos à autoridade, né? Mas quando os decretos governamentais são claramente contrários à palavra de Deus, Deus deve ser obedecido. Ou seja, se você tiver de escolher entre obedecer à autoridade, ao governador, ao presidente da república, ao STF, é claro que nós como cristãos temos que se sujeitar a essas autoridades. Podemos discordar, mas em suma temos que nos sujeitar e obedecer. Nós não podemos transgredir a lei. Essa é uma ordenança de Romanos 13. Porém, a Bíblia nos dá respaldo para desobedecer essa autoridade constituída na terra, quando essa autoridade, né, tenta infringir a palavra de Deus, tenta pôr em xeque a nossa fé. Nós estamos respaldados na Bíblia para desobedecer essa autoridade, para obedecer a Deus. Onde, Kaique, está isso? Vamos lá. Êxodo capítulo 1, verso 15 a 17. Diz o seguinte. Falou o rei do Egito às parteiras das hebreias, das quais uma se chamava Sifrá e a outra Puá, dizendo, quando ajudardes no parto das hebreias, e as virdes sobre assentos, se for filho, matá-lo-eis, mas se for filha, viverá. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes ordenara. Antes conservavam os meninos com vida. Aqui nós vemos um relato claro de que importa obedecer a Deus do que a autoridade. Qual era o mandamento daquela autoridade da época? Matar os meninos, né? Matar os meninos de sexo masculino. O que é que elas fizeram? Desobedeceram o rei do Egito para obedecer a Deus. Ou seja, elas não negociaram a sua obediência, né? Elas obedeceram a Deus. Um outro exemplo disso está lá em Daniel, capítulo 6, versos 4 a 10. E olha o que diz. No livro de Daniel, no capítulo 6, verso 4, diz assim: Nisso, os presidentes e os sátrapas procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou falta alguma, porque ele era fiel, e não se achava nele nenhum erro nem falta. Pelo que estes homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, a menos que procuremos no que diz respeito à lei do seu Deus. Então os presidentes, né, e os sátrapas foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, vive para sempre.
Todos os presidentes do reino, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deveria baixar um decreto e publicar o respectivo interdito, que qualquer que, por espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, estabelece o interdito e assina o edital, para que não seja mudado conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Em virtude disto, o rei Dário assinou o edital e o interdito. Quando Daniel soube que o edital estava assinado, entrou em sua casa, no seu quarto em cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante de seu Deus, como também antes costumava fazer. Ou seja, outro respaldo bíblico de que importa obedecer a Deus de que um decreto de uma autoridade. Daniel havia presenciado o edital do rei Dario, né, que não era para ninguém orar durante 30 dias. E o que é que Daniel faz? Ele rejeita essa ordenança e ora mesmo assim ao seu Deus. Agora, claro que nós não vamos usar isso como fundamento para deliberadamente nós nos voltarmos contra as autoridades por qualquer motivo. Não. É só quando essa autoridade se puser contra a palavra de Deus. Você está respaldado para obedecer a Deus. Então foi basicamente isso que Pedro e João disseram para o Sinédrio. Antes importa obedecer a Deus do que a vocês, né? Eles disseram, nós vamos ficar com Deus. Agora, olha o que acontece. No verso, a partir do verso 23, nós vemos aqui algo curioso. Aliás, vou dar continuidade aqui no verso 20. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar. Por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Aqui ele diz, né, que a cura aconteceu em um homem que era enfermo e já tinha mais de 40 anos de idade, como eu havia dito anteriormente. No verso 23, a igreja entra em oração. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizestes o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, e que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Ou seja, quando a igreja recebe João e Pedro, depois dessa tentativa de julgamento do Sinédrio, é curiosa a postura que a igreja adota. Nós vamos ver por tintim. A experiência de Pedro e João não amedrontou a igreja, pelo contrário, a estimulou. O que eles fizeram? Basicamente, eles oraram a Deus, né? Eles pegaram uma citação do Velho Testamento, do livro de Salmos, no capítulo 2, que é do rei Davi, e eles citam aqui, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Ou seja, eles procuram no Velho Testamento uma palavra de conforto para os encorajar e para continuar os estimulando ao quê? A perseverarem perante as perseguições, né? E olha que curioso, eles se apegaram com confiança ao controle soberano de Deus sobre todos os acontecimentos de sua vida, né? Quer sejam bons, quer sejam maus. Basicamente, a igreja, diante de uma iminente perseguição, o que eles fizeram? Eles se entristeceram, eles blasfemaram, eles murmuraram, reclamaram com Deus? Não. Eles se apegaram, né, nas citações bíblicas e procuraram ter coragem para enfrentar a perseguição, né? É uma clara alusão também a Romanos 8:28, né? Que diz assim:
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito. Ou seja, as coisas boas e as coisas ruins, né? O que é interessante, né, é que aqui, olha o que eles falam aqui no verso 27. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com os gentios e gente de Israel, para fazerem tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminado. O que eles estão dizendo aqui? Que tudo que aconteceu, desde a crucificação de Jesus, a perseguição da igreja, isso já havia sido predeterminado por Deus antes da fundação do mundo, antes do século dos séculos. Deus já tinha esse plano de salvação. A morte e a ressurreição de Jesus já estava pré-estabelecida por Deus antes dele mesmo vir à Terra, antes da fundação do mundo. Já era o plano perfeito de Deus. No verso 29, né? Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa. Não, bora pro verso 29. No verso 29, a igreja, né, os irmãos que estavam ali reunidos, eles diziam assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Olha que curioso, eles não pediram para que Deus os livrasse da perseguição, não. Eles não pediram para que Deus afastasse deles as perseguições, não. O que eles pediram para Deus foi que Deus os revestisse com o Espírito Santo para que eles pudessem anunciar com intrepidez a palavra de Deus. Então eles não pediram para fugir da perseguição, eles pediram para que eles tivessem o revestimento do Espírito Santo para passar pela perseguição. Isso nos ensina muita coisa. Às vezes a gente tem um mau costume, né, de orar a Deus apenas fazendo petições que atendam às nossas necessidades. Quando na verdade o próprio Jesus, ele nos ensina, né, como orar da forma correta, né? Ele ensina para que a gente pode pedir coisas a Deus, mas sempre colocando a vontade de Deus como soberana perante a nossa vontade, né? Então, eles não pediram para que eles fugissem da perseguição, eles pediram para que eles pudessem passar pela perseguição com a intrepidez, com o revestimento do Espírito Santo. Nós precisamos aprender a orar, de modo que a oração não deve ser apenas uma lista de petições satisfatórias ao homem natural, mas para pedir coisas que corroborem com a vontade de Deus. É mais ou menos assim, né? Jesus fala assim: tudo que vocês pedirem no meu nome, eu concederei. Aí algumas pessoas vão, então eu vou pedir uma casa num condomínio de luxo, vou pedir um Camaro amarelo, vou pedir uma empresa, vou pedir, né? A teologia da prosperidade cita muito essa passagem bíblica para fundamentar as suas heresias, né? Eles dizem que tudo que vocês pedirem com fé, isso vai acontecer, independente de que coisa seja. Isso simplesmente é uma interpretação equivocada, infantil, do que Jesus disse. Para a gente entender como que Jesus ele usa essa passagem, a gente vai usar uma metáfora. Vamos imaginar uma empresa. Vamos pegar aqui como exemplo a tia Luísa, que está aqui assistindo a live. Digamos que a tia Luísa ela seja uma funcionária dessa empresa, né? E o dono da empresa, ele precisa viajar, né? Ele precisa viajar para resolver algumas coisas, e ele nota que a tia Luísa ela é uma funcionária dedicada, uma funcionária responsável, é uma funcionária que busca cumprir todas as suas atribuições, ou seja, ela passa confiança para esse diretor, para esse dono da empresa que precisa sair. Então o que ele faz? Ele diz assim: olha, Luísa, vem cá, eu vou precisar sair, vou precisar me ausentar durante um mês numa viagem, e eu preciso de uma pessoa de confiança, uma pessoa que me represente aqui na empresa, uma pessoa que vá sintetizar aquilo que eu espero que a empresa ela precisa, na verdade, me representar. Ela precisa tomar decisões que corroborem com as minhas, né? Então, esse diretor, esse dono da empresa viaja, e a tia Luísa, ela fica responsável por toda a empresa, por todos os funcionários. Agora, bora imaginar uma situação hipotética. A tia Luísa se vê ali em uma responsabilidade enorme. Ela diz assim: pessoal, olha, agora eu estou no comando, tá? Tá todo mundo de folga. Pode todo mundo ir para casa, bora fazer churrasco. Já que eu tô aqui na direção da empresa, tá todo mundo liberado. Uma semana de folga para todo mundo. Vamos fazer churrasco. A gente pode até trazer uma caixinha de som aqui pra gente assar uma carne. Enfim, tá todo mundo liberado, porque agora eu tô na responsabilidade da empresa.
Basicamente é isso que os teólogos da prosperidade fazem. Eles pegam uma clara atribuição que Jesus faz para a sua igreja, para que se use de forma responsável, e eles usam de forma arbitrária, eles tentam usar isso de forma arbitrária. Ou seja, Jesus ele diz para a gente, olha, tudo que vocês pedirem no meu nome será realizado, não é para vocês pedirem coisas arbitrárias ou coisas que não corroborem com a vontade de Deus. É para que vocês peçam com responsabilidade. Ou seja, como que eu devo pedir no nome de Jesus? Senhor, em nome de Jesus eu te peço, abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus eu te peço, nos dê força, nos dê revestimento do Espírito Santo para que nós possamos pregar a tua verdade. É nesse sentido que o nome de Jesus deve ser usado e assim as nossas orações serem atendidas. Não é para que nós usemos de forma irresponsável para declarar uma folga de uma semana. Não, não é isso. Ele não quer que nós usemos o nome dele ao nosso bel prazer, para que nós consigamos alcançar uma vontade própria, um carro, uma casa. Não, se você quer isso, estude, trabalhe, se esforce. Não é pecado você ter isso. Agora, o pecado é você querer ter Deus como um garçom, né? Como um Pokémon, né? Que na hora da aflição, que na hora que você precisa, você estala os dedos e Deus venha como um garçom e diz, diga, meu servo, o que você quer? Não. Definitivamente esse não é o papel de Deus na vida de um verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão, ele sabe das suas responsabilidades, ele sabe como pedir no nome de Jesus. Agora no verso 30, né, nós vamos assim, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Verso 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, eles pediram, né, em nome de Jesus, para que eles fossem revestidos do Espírito Santo. E o que aconteceu? O pedido foi atendido. Eles foram revestidos do Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo, e o que eles fizeram? Eles anunciaram a palavra de Deus de forma intrépida, né? Agora, a palavra no verso 31 diz que tremeu o lugar. Ora, uma outra evidência, clara e evidente da descida do Espírito Santo. Né? Não foi um novo batismo, mas eles foram cheios do Espírito Santo, ou seja, uma dose a mais para que eles pudessem pregar com ousadia a palavra de Deus. Como em Atos 2, este fora mais um indicativo da presença do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo significa que a gente prega a palavra e vive direcionado por esta palavra. Né? Quando a gente aplica a Bíblia na nossa vida pessoal. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Agora vamos ver no verso 32. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente a sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum, como grande poder. Os apóstolos, com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo. Em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Ou seja, os crentes, né, entenderam que tudo que eles tinham não eram deles. Né? Esse é um ponto delicado da teologia, porque muita gente não concorda com isso. Mas, na verdade, esse relato aqui não é uma imposição dos apóstolos para com os novos convertidos. Mas, na verdade, o ato de vender as suas propriedades e darem conforme a necessidade foi um ato de pura vontade, de pura espontaneidade. Eles sentiram no coração a vontade de compartilhar, de ajudar os irmãos que estavam passando necessidade. Algumas pessoas usam isso para dizer, tá vendo como Jesus ele era da esquerda, tá vendo como Jesus era comunista, né? Mas não tem nada a ver com isso, né? Até porque não era algo imposto pelo Estado. Na verdade, era algo que vinha do coração dos crentes, do coração dos cristãos, era algo espontâneo. Além do mais, eles não dividiam de forma igualitária, como o comunismo prega. Eles dividiam de acordo com a necessidade. Ou seja, basicamente nossa, situação hipotética, eu tenho um recurso a mais, aparece alguém que está precisando e eu vou compartilhar com aquela pessoa. Então era essa a realidade da igreja no primeiro século. E a gente precisa aprender, né? Façamos uma autoanálise, uma reflexão da nossa realidade, da igreja dos tempos atuais.
Talvez nós vemos aí diversas igrejas, inúmeras denominações, mas quantas destas de fato amam o seu próximo, amam o seu irmão? Né? Graças a Deus, eu não quero aqui contar vantagem, nem ser prepotente, mas graças a Deus hoje eu posso fazer parte de uma igreja que se preocupa dessa forma, com a necessidade dos demais irmãos que estão ali no corpo de Cristo. Né? Então, não falo isso para que nós ganhemos notoriedade ou prestígio, não, eu falo isso para encorajar você e a sua igreja a fazer o mesmo, porque essa é uma evidência de que o Espírito Santo habita na igreja, né? Quando essa igreja ama, quando essa igreja se importa com a necessidade do próximo. No verso 35, deixa eu ver se eu perdi alguma coisa. Vamos ver aqui. No verso 35, e depositavam aos pés dos apóstolos, então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. No verso 36, aparece uma figura que iria aparecer alguns outros livros da Bíblia, né? Um amigo próximo de Paulo, alguém que iria ser ali o braço direito de Paulo, justamente Barnabé. Olha Barnabé aparecendo aí, que homem, um homem de Deus. Verso 36, José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita, natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Ou seja, Lucas aqui apresenta Barnabé, futuro amigo de Paulo, figura proeminente na Bíblia. Também doou sua propriedade. Aqui Lucas diz que ele tinha uma propriedade, um campo, né, em Chipre, que era a terceira maior ilha do Mediterrâneo. Né? Só perdia para Sicília e para Sardenha. Então ele tinha ali um campo, ele vendeu esse campo e o dinheiro que ele pegou ele depositou aos pés dos discípulos para que estes distribuíssem de acordo com a necessidade. Olha como eles levavam a fé até as últimas consequências. Eles tinham um amor tão grande no coração que simplesmente eles se desapegaram à ganância. Né? A gente parte do princípio, Deus abençoa a nossa vida para que nós possamos abençoar a vida de outras pessoas. Né? Por quê? Nós não devemos assim nos prender a uma vida gananciosa. Muitos cristãos não entendem isso, entendem que é meu, eu conquistei, eu trabalhei, eu estudei, é meu, né? Então não vou dividir com ninguém, ele que trabalha, ele que se esforça. Né? Então a gente vê que a igreja primitiva não agia assim. Havia uma coisa que a gente chama de empatia, eles se importavam com a necessidade do próximo, né? A ponto de vender até suas próprias propriedades. Né? E Barnabé vende o seu campo, né? Distribui, dá ali para os apóstolos para que eles possam usar de acordo com a necessidade. E Barnabé, a partir daí, nós vamos ver nos próximos relatos que ele se entrega a uma obra missionária, ele abandona tudo para seguir e para servir a Jesus. Né? Então aqui se encerra o capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos. Na próxima live nós vamos ver, eu vou dar um spoiler, tá? Vou dar um spoiler aqui, um acontecimento um tanto quanto impactante. Né? Nós vemos aí o relato de Ananias e Safira. Eles simplesmente tentam enganar o Espírito Santo e por conta dessa arbitrariedade que eles cometem, eles caem mortos aos pés dos discípulos. Nossa, meu Deus, que tragédia, mas a Bíblia fala isso? Fala, mas calma. Não é dessa forma como muita gente interpreta. Eu dei apenas um spoiler para aguçar a tua curiosidade, para na próxima quinta-feira nós estudarmos isso daí. Tá bom? Então, pessoal, essa foi a palavra de hoje do livro de Atos dos Apóstolos. A gente pode perceber que os primeiros passos da igreja são passos decisivos para o futuro da igreja. São passos que vão fundamentar vários outros acontecimentos que virão acontecer nos próximos capítulos. Né? Então, não pensem que só vocês estão sendo abençoados. Né? Eu também estou sendo abençoado porque eu acho que eu nunca estudei tanto o livro de Atos dos Apóstolos como eu tenho estudado nas últimas semanas. E tem sido com certeza uma bênção para mim também. Enfim, eu espero que vocês tenham sido abençoados com essa palavra, com esse estudo. Na próxima quinta-feira, né, se não acontecer nenhuma intempérie aí. Né, ontem eu não tive condições de fazer a live porque eu trabalhei até tarde e não consegui. Foi uma semana bem corrida. Não consegui desenvolver o estudo. E achei prudente adiar para hoje, para que de fato nós pudéssemos fazer um estudo de qualidade, tá? Então na próxima quinta-feira, se Deus quiser, nós estaremos aqui reunidos novamente.
Vamos passar para o momento de oração. Se você tem uma oração, algum pedido para fazer, né, lembra, peça com responsabilidade. Claro, se for por uma enfermidade, peça pela enfermidade de você ou do seu ente querido. Vamos orar para que Deus faça a sua vontade. Se Deus quiser, Ele vai atender, né? Mas peça com responsabilidade. Vamos fazer o nosso pedido de oração, né? É o momento que você pode comentar aqui e nós vamos orar por isso em um só espírito. Enquanto isso, eu vou ver se eu louvo mais um pouco aqui, se eu ainda tiver voz. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, tem um louvor que particularmente é bonito. Eita, travou tudo aqui. Pronto. É isso aí, pessoal. Vocês estão gostando das lives? O que vocês acham assim do estudo? Olha, assim, esse estudo está muito aberto a sugestões, né? Então, pode ser que eu tenha passado por alguns pontos que eu tenha esquecido de falar, né? Alguns pontos históricos. Se você lembrar de alguma coisa, você pode comentar aqui. De forma alguma eu vou ficar chateado, eu vou ficar agradecido, né, pela contribuição. Eu gostaria muito de poder levar esses estudos para o Zoom. O Zoom é uma ferramenta que você pode fazer reuniões online, as faculdades, as escolas estão adotando. Pelo Zoom é possível que nós possamos trocar ideias, né? Fazer perguntas, enfim, é muito mais didático, né? Até para a questão do compartilhamento da minha tela aqui do notebook, vocês poderão ver os slides, eu poderei mostrar para vocês fotos, né? Enfim, fotos de dados arqueológicos, tem muita coisa para compartilhar. O Zoom é uma ferramenta incrível, né? Uma ferramenta incrível. Eu tenho muita vontade de fazer um grupo no WhatsApp com as pessoas que sempre acompanham essa live. Claro que as pessoas que estão chegando agora e querem fazer parte, podem fazer parte. Eu vou tentar tocar essa ideia para frente, eu vou criar um grupo no WhatsApp. Não é obrigado você a fazer parte, tá? Esse grupo ele vai ficar aberto só no dia da live para que possamos trocar ideias, né? E lá no grupo eu posso mandar o link para vocês até mesmo da reunião do Zoom. Bom, enfim, estou conjecturando aqui, é uma possibilidade, né? Bom, não achei aqui a música que eu estava querendo, mas vamos tocar uma música aqui que também não deixa de ser bonita, é uma música maravilhosa. Deixa eu só fechar aqui. Vamos lá. Esse é um momento de louvor, né? É um momento que você não vai me assistir louvando, mas você vai participar comigo, se Deus quiser. O momento de louvor é um momento que você pode engrandecer a Deus, engrandecer quem Ele é, né? Dando ênfase à sua autoridade, dando ênfase à sua majestade. Eu só perdi a palheta. Eita, Caio, ao vivo é assim mesmo. Tocar com o dedo, é o jeito. Vamos lá. As alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue.
você vai cantar assim, ó. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alto que a neve serei, algo mais que a neve, oh, algo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alto que a neve serei. Senhor, nós queremos te engrandecer nessa noite. Que o Senhor seja exaltado, Deus. Seja exaltado sobre as nossas vidas. Nós queremos te agradecer porque o Senhor é soberano, o Senhor é majestoso. O Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor ressuscitou ao terceiro dia, provando assim que Deus aceitou o sacrifício. Queremos te agradecer porque o Senhor é real, porque o Senhor é majestoso e porque o Senhor vai voltar para buscar a tua igreja. Nos prepare, Senhor, para que um dia nós possamos nos encontrar nas alturas, para que um dia nós possamos nos encontrar no céu e todos cantarmos a Ti. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alto que a neve serei. Aleluia, Senhor. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Vamos à nossa oração final. Vamos orar. Olha, rapaz, meu pai estava assistindo aqui a live. Glória a Deus. Ele disse: meu filho, eu te amo. Também te amo, pai. A mamãe está pedindo oração pela irmã da Ana Guedes. Ana Célia está na UPA da Marambaia, aguardando o leito. Está muito mal, só Deus. Não está mais falando. Oremos para que o Senhor providencie aquilo que ela esteja... cadê? Aquilo que ela esteja precisando. Poxa, vamos orar, pessoal. Vamos orar por isso. A Ana Célia, que é a irmã da Ana Guedes, ela já está enfrentando, salvo engano, um aneurisma, né? É um problema na cabeça. Ela melhorou, teve uma melhora, teve alta, mas agora piorou novamente. Enfim, vamos orar para que Deus tenha misericórdia da vida dela, para que Deus ele possa conduzir toda essa situação, amém? E se você tem algum pedido de oração que não deu tempo de comentar, creia que Deus vai receber a sua oração. Basta que você ore com toda a sinceridade, amém? Vamos orar. Pai amado, Pai querido, eu quero te agradecer por mais um estudo, por mais uma live, por mais um dia que nós estivemos aqui reunidos para agradecer o Teu nome. Pai, mas eu peço pela Ana Célia, pela irmã da Ana Guedes, que está passando por esse problema na cabeça. Senhor, eu te peço, tenha misericórdia da vida dela. Tenha misericórdia da Ana Guedes, que não está aqui presente hoje, eu acho. Mas tenha misericórdia, Senhor, dessa situação da família. Que o Senhor possa conduzir, Pai, da melhor forma possível. Nós cremos na Tua providência, nós cremos na cura, nós cremos que o Senhor pode fazer o milagre. Mas também nós cremos na Tua soberana vontade, Deus. Nós não sabemos qual é a Tua vontade. Claro que nós queremos que o Senhor cumpra, nós queremos que a nossa vontade corrobore com as Suas. Mas, Senhor, eu peço para que o Senhor faça a Sua vontade na vida da irmã Ana Célia. Tenha misericórdia de tudo isso. Mas uma coisa eu te peço, Senhor, esteja conosco, esteja com a família dela, esteja com ela todos os dias. Não deixe, Senhor, eles ficarem desesperançados em pensar que o Senhor os abandonou. Não, o Senhor ainda está presente. Apenas conforte os corações, conforte a nossa vida, para que nós possamos confiar somente em Ti, Senhor. Eu oro para que nós possamos ter uma noite abençoada, uma noite de sono, um final de semana em que nós possamos desfrutar na Tua presença.
Pai, eu te peço também pela semana que virá, para que o Senhor possa conduzir a nossa vida, Senhor. Seja o Deus da nossa vida, no cotidiano, no dia a dia, não apenas nos momentos de reunião de oração. Eu te peço isso, Pai. Agora, dê uma noite de sono tranquila para cada pessoa que assistiu essa live, cada pessoa que passou por aqui, em nome de Jesus, e que nós estejamos reunidos, se essa for a tua vontade, na próxima semana. Que assim seja. Amém. Amém, meus amados irmãos, amém, meus queridos. Muito obrigado por terem ficado aqui até o final. Para mim é muito gratificante estar aqui com vocês, eu fico muito feliz. Se você quiser compartilhar esse estudo com outra pessoa, basta você acessar o meu perfil. Essa live vai ficar salva, como todas as outras, desde o início estão lá. Você pode ter acesso a um acervo aí maravilhoso de estudos da Bíblia. Basta você ter paciência e ter vontade de assistir isso daí. Tá lá no meu perfil, tá lá nas fotos, né? Você vai lá em fotos, álbuns e vídeos. Aí tá lá todas as lives desde o início, desde abril, que foram feitas aqui. Tá? Então fiquem com Deus. Na próxima quinta-feira, se assim Deus permitir, nós estaremos aqui reunidos mais uma vez. E para quem está assistindo essa live posteriormente, comente aqui se você gostou, se você tem alguma sugestão a fazer, né? E tente participar da próxima vez ao vivo, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração e até a próxima semana, até a próxima quinta-feira.